Olá, estamos aqui no Papo A3. Eu, Valéria Guimarães. Eu, Diane Botelho. Então, vamos falar aqui diretamente com Graça Fortes, uma pessoa muito especial aqui com a gente, e que ela vai nos falar um pouquinho, né, sobre um tema que a gente veio aqui falar sobre as profissões da nova era. E a Graça, ela está envolvida, né? Está num processo em que vem ajudando muita gente. E, Graça, eu quero que você se apresente e fale de forma livre, espontânea, do jeito que você é, e fale um pouquinho de quem você é, né? Quem é a Graça Fortes, é o nome. É a graça cheia de fortaleza, né? Cheia de força. Aê, Ah, bem-vinda! Cadê o negócio? Fô. Vou fazer um monte de coisinha aqui. ai, obrigada, gente. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, duas mulheres potentes, a Diane e a Valéria, mulheres que eu conheci num longo curso de 2 anos, né, que fizemos. Sim. E eu acredito muito que a gente se envolveu porque nós temos assim os mesmos olhares, a mesma forma de pensar, né? Temos uma equidade no falar, eu acredito muito isso. E eu vejo vocês duas assim, eu tenho uma inspiração, sempre foram inspirações para mim. Para Várias com mulheres isso. lá dentro me deram inspirações, mas assim, poderia aqui citar pelo menos 5 brincando, assim, mas Diane e Valéria com certeza estão no meio das 5, porque eu admiro muito vocês, admiro muito a Agora, audácia de vocês, né? agora mesmo, vai fazer De a gente fazer chorar. coisas Vou diferentes. começar a chorar que você para com isso. Mas a gente a gente tem costume muito de falar as coisas, né, Diane? E só ver o que é ruim, né, no outro, só ver os defeitos. A gente tem um alerta muito grande em relação a fazer a crítica no outro. Mas ressaltar muitas vezes o que é bom no outro, a gente tem uma certa dificuldade de fazer isso. Então é importante a gente falar que vocês sim são mulheres potentes, vocês são mulheres que espiritualmente, fisicamente, mentalmente têm uma liderança nata e que eu admiro isso em vocês e que, nossa, foi muito legal a nossa jornada. Nos encontrarmos nesta vida através do Cria-te na Luz fez todo um diferencial no nosso encontro. Então, assim, eu saúdo e honro a ancestralidade de vocês, assim como eu saúdo e honro a minha ancestralidade. Ave Maria, depois de um negócio desse. Calma que eu vou ali chorar e volto daqui a pouco. Engraçado é que essa cumplicidade, né, é mútua, né, essa coisa é mútua, porque eu também admiro muito a tua história, o que você vivenciou, o que você vive, e, o que é importante é que a gente só consegue trazer. O bom é que essas experiências a gente consegue ajudar os outros também, né? Porque É é um isso. ponto de referência e assim a gente só consegue ajudar depois que a gente vivencia certas coisas, porque aí a gente percebe mais ou menos o que aquela pessoa está sentindo, passando, né? E acaba não até criando julgamentos a respeito das situações em que a pessoa passa, porque é um processo, todo mundo tem um processo, e aqui todo mundo está aprendendo, né? Sim. Isso é bom. E a Isso é gente muito sempre bom. buscou, a ideia também dos convidados é que sejam pessoas que tenham, como a Valéria falou, né, algo a acrescentar, que tenham uma experiência de vida e que possam criar um referencial positivo dentro do caminho da espiritualidade. A gente vê muita gente aí colocando como espiritualizado, como espiritualista, e que, né, que às vezes a gente vê, é só uma questão mesmo para ganhar dinheiro, ou para, enfim, é como se fosse uma profissão, e não é assim, né? O mais importante nessa vida, na verdade, é a trajetória,
é como a gente chega, né, no objetivo final. E, enfim. Mas eu queria saber de você, Graça. Então, menino, você é De onde você é? De onde você veio? Você é Bom, africana, mas de que país? eu sou de Angola, Angola. Eu estava na dúvida de porém eu falar vim para o Brasil Moçambique. Eu muito. falei, imagina. Moçambique, quem mora agora é minha sobrinha. Ela Aham. fez o retorno. Eu vim para cá muito, né, criança para o Brasil, vim com 7 para 8 anos. E desde então eu e a minha família, né, pai, mãe e irmãos, moramos aqui no sul do Brasil, Santa Catarina. Já morei no Rio Vocês de vieram Janeiro, diretamente para enfim. o sul do país? Do sul do Brasil? Diretamente para essa cidade que eu me encontro, que é Ah, uma cidade portuária, né? E viemos diretamente para este porto aqui. como é que foi o choque? Eu tenho uma curiosidade, o choque cultural da língua para você. Como é que foi a língua? Você sentiu como se fosse uma língua completamente diferente ou foi fácil de você se adaptar ao português? Não do Brasil, Completamente mas o diferente. português dali do Santa Catarina, né? Que é uma E outra língua para mim. Brincadeiras à parte, tô sabe brincando. que aqui tem uma colonização açoriana também, né? Ah, Porém, por isso que Santa Catarina eles falam que, aqui na minha cidade, pelo menos, eles falam que a gente fala igual peixeiro, né? Porque aqui é uma cidade pesqueira, uma cidade portuária. Então, os açorianos vieram muito com essa proposta de pescar aqui, né? uhum. Talvez tenham sido os primeiros pescadores depois dos indígenas, né? E quando eu cheguei aqui nessa cidade, como em Angola fala um português lusitano, né? O que Sim. foi de me adaptar, que eu acredito que a Valéria deve ter sentido lá no Açores, é eu saber o que era xícara e não chávena, o que era o que era trem e não comboio, Ah, enfim, o que era uma fila e não bicha, né? Bicha, Então essas coisas assim foram daí eu entrei no primeiro ano, né, Diana? Então o que aconteceu? Eu, enquanto criança, no começo eu queria ir no banheiro, então eu falava que eu quero ir ao quarto de banho, né? ninguém Ou a casa de entendia. banho, né? E aí a criançada fazia o quê? KKKKKKK. E eu olhava, tipo assim, o que eu falei? Né? E aí eu comecei a perceber que eu tinha que ficar muito quietinha até que eu aprendesse todas essas palavras para não dar problema. Aí teve uma menina, a Denise, eu nunca me esqueço, aí ela veio para mim, botou a mãozinha assim em mim e disse assim: Graça, quando você quiser falar alguma coisa, você pergunta para mim que eu te explico. Desses boboca não vão rir mais de você. Aí eu falei assim: opa, já consegui uma amiguinha. Então foi com ela que eu fui aprendendo essas coisas diferentes e fui me colocando, né? Sim. Daí fui conseguir me expressar. Eu falei: como é importante alguém que coloca a mão no teu ombro e te Sim. incentiva a fazer as coisas, né? E aí, cada vez que eu queria perguntar alguma coisa, aí ela dizia para mim o que era, né? Com essas diferenças, e aí eu comecei a ficar mais à vontade. Mas no começo foi muito, como falam hoje, bullying, né? É engraçado que a Mas gente sempre tem, depois. né? Sempre tem aquela pessoa. apesar do português, mas assim, para mim também foi um choque cultural, porque assim, a sonoridade do português de Portugal Foi é diferente. totalmente diferente. Você, quando escuta, às vezes principalmente quando falam rápido, e você perde, né? Você não entende o que estão falando. É. É Eu isso lembro muito mesmo. bem quando minha sogra foi, e principalmente aqui dos Açores, que eles falam mais ainda para dentro, Mais ainda, Tem, é mais, misericórdia. porque é eles bem são mais ainda, mesmo. eles foram colonizados pelos franceses, então tem Também. né, a linguagem é muito, muito bem fechada. E quando eles falam rápido, aí que aí eu Levou tentava um assim, tempo. sabe? Uau. Minha família, quando recebeu eles, minha sogra e meu companheiro lá, meu irmão olhava assim para mim como se dissesse assim: me ajuda porque eu não estou entendendo nada. Aí eu tinha que fazer, né, aquela tradução, porque Tinha que assim, fazer quando a tradução gente simultânea, né? Nossa, o mas cansaço que deve ter sido, hein, galera? No início, ai, que cansada. 8 da noite já tava dormindo, de tão cansada.
Mas quando a gente pega a sonoridade, aí já descomplica a coisa. Sim. É questão de estar aberto. Eu acho que tudo na vida é você estar aberto para aprender, e não É, criar empecilhos, porque quando você cria empecilhos, você dificulta, sim. É quer seja verdade. em qualquer área da vida. Eu aqui mesmo, às vezes eu tô no trem, aí eu escuto algo, opa, isso parece português, soa como português. Eu acho que eu entendi uma palavra, aí eu tenho que apurar bem o ouvido. Ah, tá, um português do norte, do Madeiro, tá. Aí eu consigo. Mas é difícil, é uma eterna batalha entre brasileiro e português aqui. Quem fala o quê, né? Qual é o termo que é o mais correto? Aí eu fico só observando. Eu gosto de observar essas coisas. Aí por isso que eu pergunto isso, porque eu gosto de observar. Eu acho engraçado quando duas culturas, mesmo com a mesma língua, se encontram, sempre vai gerar um choque com termos, palavras e expressões. Mas Verdade. assim, e a espiritualidade, eu sempre faço essa pergunta, né? Como é que ela chegou na sua vida? Como é que você teve o primeiro contato com a espiritualidade, Graça? Bom, eu vim de uma mãe, né? Meus pais eram religiosos, mas porém, assim, meu pai não era um religioso assíduo, a minha mãe é o contrário. A minha mãe era extremamente católica em Angola e chegou aqui no Brasil, ela se tornou extremamente evangélica. Então, ela foi de um pé ao outro por conta de que, por exemplo, eu tenho esse nome de Graça porque na hora do parto a parteira, né, que naquela época se fazia com parteira, embora eu tenha nascido em hospital, mas a parteira queria assistir uma novela de rádio, que era uma novela que passou aqui no Brasil também, O Direito de Nascer. Ah, E eu nasci bem perto, nasci depois das 11 horas, então era bem perto do horário da novela. E uhum. aí ela disse, a minha mãe com dor, ela dizia assim, não, espera um pouquinho, calma que ainda não deu e tal. E aí ela disse, eu já vou, pedir para as enfermeiras ficar olhando, até que desse a dor maior, né? E a minha mãe, não, mas eu acredito que ela já vai nascer. A minha mãe já tinha tido 6 filhos. Eu era a sexta, na verdade, né? Que 2 morreram, mas eu era a sexta filha, sexta gravidez. Então, ela disse, não, eu tenho certeza que ela já vai nascer e tal. Aí a mulher saiu, queria assistir, escutar o direito de nascer na rádio. E ela foi. Quando a enfermeira chama ela correndo, eu já estou já no nascedouro, né? E Uau. aí a enfermeira, aí ela pega, chama o médico, e aí veio a parteira e o médico me tiraram. E na hora eu não chorei, eu estava toda roxa já, o meu nome ia ser o nome da minha avó paterna, mas aí na hora eu não chorava, eu já estava. Aí o médico ficou assustado, bota na água quente, bota o gelo aqui. Então ele botou água fria, água quente, me deu choque térmico. E eu não Uau. chorava, e a minha mãe pegou, começou, valei-me, minha Nossa Senhora das Graças, se ela chorar, eu coloco o nome de Graça. E na hora eu berrei. Ah! Então, Então, porque o por seu isso nome que o não meu era para nome ser aquele. não era para ser. Não, menina, ia ser Inês. Agora vê se eu tenho cara de Inês. Nada contra ninguém de Inês, mas Tem eu não não. tenho cara de Inês, entendeu? Aí eu dizia assim, daí a minha mãe disse que foi graças a Nossa Senhora das Graças que eu voltei à vida, né? Uhum. E então eu já imagino que como a minha mãe botou o nome de Antônio por causa de Santo Antônio, meu irmão, na minha outra irmã colocou Fátima, porque é a Nossa Senhora de Fátima. No meu colocou Graça, Nossa Senhora das Graças, só não colocou um do meu irmão mais velho o nome de santo, porque ela colocou o nome do pai dele, que é Manuel. Mas o resto tudo era santo. Mas vem cá, Então e ela era depois que muito ela virou crente? devota. E depois. Então, Tô brincando, não teve filho? mas é isso mesmo. Eu chego aí, por que acontece? Lá em Angola, quando eu tinha dor de barriga, eu lembro que ela me levava muito nas benzedeiras. E tinham benzedeiras madeirenses e benzedeiras africanas, angolanas, né? Ela Calma, me calma, calma. levava. Qual é a diferença? Tem que abrir um parênteses aí para A eu entender. diferença, aí que tá, é que hoje, olhando para trás, eu vejo que não tem diferença nenhuma. A diferença é que a madeirense, a benzedeira madeirense,
colocava couves na minha barriga, porque eu tinha muita dor de barriga, não sei o quê, e rezava não sei o quê. Couve. Benzedeira, folhas de Não, é couve. interessante. Tem motivo. Interessante, né? Deve ter motivo. Tem motivo. A benzedeira africana, a angolana, ela me benzia com raminho de coisa, né? Fazia lá as suas rezas e dava um líquido para eu tomar era uma seiva, né? De uma erva que ela espremia a erva e me dava essa seiva para tomar. Então, quer dizer, ou seja, na verdade não existiam diferenças, né? Mas a gente, quando ela ia me levar na benzedeira madeirense, ela já dizia, vou te levar na senhora Jovita, não sei o quê, ou então vou te levar lá porque, na verdade, essa benzedeira angolana ficava no que a gente chama no meio da aldeia, assim, mais no mato, mais na zona rural. Então, eram pessoas já da comunidade tradicional angolana. Entendi. Que tinham isso não como era um ofício curandeira do local, né? Era um ofício. Era um ofício. É um trabalho dela. E aí a minha mãe também pagava para, né, para poder dar uma contribuição, na verdade não pagava, dava uma contribuição, era por doação. Mas eu lembro disso. E o engraçado que hoje a minha sobrinha que mora em Moçambique, ela me falou algo que me deixou assim muito no meu coração até agora. Eu estou assim, nossa, quero ir lá para poder conhecer. Ela disse que em Moçambique é muito natural as pessoas irem nos médicos tradicionais. E os médicos tradicionais têm consultório e são médicos que vêm de aldeias. Então, são os curandeiros, né? Como a gente chama. Então, e hoje lá tem esse título de médico tradicional. O médico tradicional são os curandeiros. Entendi. São os curandeiros. Eu achei muito interessante isso. Eu falei assim, nossa, que legal, não sabia disso. Então, e eles vão assim, eles atendem, eles têm o direito de ter um consultório, direito, né, por lei, tudo certinho. Uau. Porque o governo entendeu que aquilo ali é um conhecimento muito grande que eles têm, é uma prática, né? Então, eu achei bem interessante. Desculpe já abrir esse parêntese dentro dessa, mas é como você pode fazer tipo uma formação também ou não? É uma coisa que é passada de pai para filho? Pelo que eu entendi, parece que sim. Só que a formação, pelo que eu entendi também, não sei se é o certo, parece que é na aldeia. Claro, faz sentido, né? Você tem que conhecer a erva, saber identificar. Sim, mas volta. Eles trabalham com muitas ervas, muitas ervas. Sim, mas volta a história da benzedeira e tal, que te abriu esse parênteses. Já fiquei interessada em fazer. Isso. Aí, o meu contato espiritual, a princípio, foi esse. E depois, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei de 7 para 8 anos e eu tive um problema muito grande de bronquite asmática. Então, era bronquite que dava, e aqui no sul é muito frio, né? Eu não tinha, eu saí de 40 graus, né? Um tempo de Rio de Janeiro, né? Que Angola é muito parecido, assim, o clima do Rio de Janeiro. Que é calor o ano todo e tal, né? Então, eu cheguei aqui num frio danado e nós nunca tínhamos sentido. Então, a primeira coisa que aconteceu, eu fiquei com bronquite asmática. Uma doença que meu pai teve também lá na infância dele. O seu corpo ressentiu, né? Acessando isso, E o que acontece? Eu tenho esse tipo de coisa e eu sou internada direto, a cada 15, 20 dias, pelo menos uma vez no mês, eu era internada nos hospitais. A minha mãe e meu pai saíam correndo para pronto-socorro, eu fui internada praticamente também sem respirar uma vez. Eu me lembro que a gente não tinha acesso assim, agora tem bastante, né? Tem Uber, tem tudo, mas naquela época táxi era uma coisa que só trabalhava em cidade pequena só durante o dia. À noite era raro, então eu lembro que o vizinho uma vez me levou e eu já era adolescente, ele acabou me levando no colo porque eu desmaiei no carro da bronquite. Então o que aconteceu? Com esse processo, eu olhava e via coisas naquele momento. Então, hoje, eu olho e falei, que engraçado. Você olha para trás e vê. Antes de eu ficar com bronquite, eu vi os vultos na casa. Antes de eu... engraçado.
Eu vi os vultos, eu escutava vozes, eles me falavam coisas, eu via perfeitamente, como eu estou te vendo aqui, falando comigo. Eu lembro disso. E aí se perguntar, era da luz ou não era da luz? Minha filha, naquela época, não sabia, nem tinha noção, mas eu sei que eu tinha isso. Então, e quando isso fechou? Desculpa, vá. E aí que tá. Isso foi se modificando e não foi fechando. Foi, na verdade, eu fui tendo uma compreensão. Eu lembro que a minha mãe gostava muito de fazer oração na casa das pessoas. E essa história de fazer oração, como eu era filha caçula, ela sempre me levava, porque se eu estava, não era hora do colégio, eu tinha que ir com ela. Quantas vezes eu chegava nos portões e dizia, não quero entrar, mãe, não quero entrar. E a mãe disse, por quê? Eu via perfeitamente o que aquela casa tinha. Assim. Os vultos, as pessoas andando, essa multidão que está aqui, eu não quero mais. Meu Deus, mas só está uma mulher aí, como que é a multidão? Que coisa é? E aí a minha mãe começou a se antenar, porque a minha mãe, apesar de ir de um pé ao outro, ela sempre foi muito ligada com essa relação espiritual. Então, ela começou a se ligar. E eu tinha muitos sonhos lúcidos. E quando eu contava as coisas aconteciam. Então, ela dizia assim para meus irmãos, quando a Graça sonha, vocês prestam atenção. Vocês prestam atenção que ela está falando de alguma coisa aí. Então, assim, quando eu sonhava, eu contava para ela já ficava ligada. E também, quando eu via as coisas na casa, ela já dizia para a mulher, olha, minha filha já sentiu que aqui está cheio de coisa. Então, ela nunca duvidou. Aí você chegou a ser evangélica? Você era irmã, então, da revelação. Agora eu lembrei o termo. Eu até fui para a igreja, não na igreja da minha mãe, que a igreja da minha mãe era extremamente tradicional. Ia em alguns cultos da igreja dela, que ela me levava, mas, assim, me tornar evangélica lá, não. Você não chegou. Porque aquela igreja que só a mulher só podia usar saia, vestido, não podia se maquiar, aquela coisa toda. E a minha mãe sempre foi muito de comprar calça, mini saia para mim. Entendeu? Isso eu estou falando já entrando na adolescência, 14, 15 anos. E eu me lembro que uma vez ela fez no aniversário, ela me deu uma mini saia. Estava uma irmã da igreja aqui, aí ela disse assim, a irmã da igreja, mas meu Deus, a senhora, a minha mãe se chamava Marciana, né? Por isso que ela não era uma pessoa, né, sem terrena, né? A minha mãe... Aí diz assim, meu Deus, irmã Marciana, como assim? Que tá dando uma mini saia para ela. A minha mãe olhava assim, minha filha não é evangélica, ela usa o que ela quiser e eu não vou obrigar ninguém a nada. Que revolucionário. Então, o bom é que sua mãe tinha a cabeça aberta, né? Porque que bom. Graças a Deus. Então, foi nesse clima que eu vivenciei a minha espiritualidade sem muito medo, embora quando eu visse alguns vultos eu ficava com medo, mas eu não ficava assim com aquele medo extremo de que eu não posso ficar sozinha dentro de casa. Não, nunca teve isso. Eu sempre fui muito, porque como a minha mãe me apoiava, né, nesse sentido, eu acabava não ficando com aquele receio todo. Mas eu fui para a igreja evangélica, que aliás eu fui em várias religiões na vida, né? Na igreja, não sei se vocês conhecem, era a igreja quadrangular. E aí já ouvi falar. E eu lembro que eu fui uma vez, assim, eu como já não sabia, né, que era esse dom, assim. Eu no meio dos jovens e tal, a gente fazendo oração, daqui a pouco vem um negócio assim, agora eu sei que é um negócio assim, entendeu? Era o sapatinho de fogo, você já tô sabendo. Tô brincando. E aí eu comecei a falar coisas, um monte de coisa para todo mundo, e aquelas coisas assim, tem pessoas que falam assim, que nossa, né? Que coisas que aconteceram, coisas que iam acontecer, e eu falei para um monte de jovens naquele momento. Quando eu terminei e tal, e o ciclo de oração, e o pastor estava no, sei lá, se é escritório, o que era, ele me chamou lá e disse assim, olha, não quero você na minha igreja com esse demônio todo que você tem aí. Uau! Aí você virou ameaça, 14, né? Ameaça. Eu tinha 14 para 15 anos, né? E ainda ele falou assim, vê se o Espírito Santo vai te usar para falar alguma coisa. Quem é você? Tipo, sabe? Então, né? Concorrência. Concorrência. Aí eu peguei, esse aqui não é o meu lugar, eu tenho que sair mesmo, porque, né, o cara da igreja, o cabeça da igreja me fala um negócio desse, então eu não tenho que ficar. E aí eu peguei e saí. E eu, na verdade, quando eu tinha uns 18, 17 anos, depois eu falei, nossa, saí da igreja, ainda
bem que ele me empurrou, ainda bem que ele foi a pessoa que foi usada para eu não ficar ali, porque eu não Sim. tinha mesmo condições de ficar ali dentro. Então, desde a infância até a adolescência, juventude, foi um tráfego mais ou menos de compreensão com a minha mediunidade, porém eu não tinha consciência exatamente de tudo que acontecia. Que, por exemplo, às vezes eu via alguém do lado da pessoa e eu achava que aquela pessoa estava ali, entendeu? Ah, E era o espírito. era natural para você aquilo Era ali. natural, daí Claro. eu não conseguia, eu falei assim, daí eu não entendia, porque às vezes a pessoa chegava, né? Teve uma vez uma amiga, eu treinava vôlei, fazia uma Mas Graça, não dava para dança. distinguir, não dava para distinguir mesmo. Aí eu lembro que estava Tem no médico treino do vôlei, e aí eu peguei, uma menina chegou, não sei o quê, daí eu peguei e disse assim, quem é a tua amiga? Dela, que é amiga? Aí eu fiquei, tipo assim, eu me toquei, eu falei, opa, o espírito. não, pensei que era que eu tinha trazido uma amiga, eu achei que fosse, beleza. Aí eu me toquei que não era. Então, assim, coisas que iam acontecendo que eu fui percebendo ao longo da minha trajetória sem entender direito, mas fui prosseguindo. Mas eu também nunca neguei, assim, nunca fiquei, eu não quero isso, eu não sei o quê, não quero esse dom, não quero ver, não quero... Não. Eu Mas deixei aqui você vê? Hoje você veria? Hoje eu não vejo mais com a nitidez que eu via antes. Hoje eu observo com o meu canto do olho, muitas vezes, alguma coisa. Tipo assim, sabe aquela coisa que passa aqui? Sim, eu Aí eu já entendo. acorde. A outra morre mesmo. Aí. Não, mas é bom, a sensação foi boa. Como é que você identifica hoje, Graça? O que é um bom espírito e um mau espírito? Você tem gera um choque em você, gera uma intuição, como é? O que acontece hoje em mim é assim, eu passei a distinguir por alguns sinais. O que era bom, o que era ruim. Então, o que, por exemplo, às vezes tem uma coisa que eu conversando com a pessoa, eu vejo o campo áureo dela piscar, né? E isso para mim é meu grupo espiritual me dando um toque de alguma coisa. Ou o negativo. Até então você não sabe. se eu vejo que então eu vejo essa luz nessa, não que porque a luz é positivo ou negativo. Sim. É que primeiro que tem um momento que tu sai tu expande esse positivo e negativo. Porque às vezes aquilo que eu acho que é negativo é um bem que você precisa. Então ele não é negativo nem positivo, ele é um necessário para você. Então, hoje eu expando isso, mas quando lá atrás, há uns 10, 15 anos atrás, que eu observava isso, eu já sentia, falei assim, então dá para eu ficar aqui, que eu já vi pelo campo áureo que está tudo certo. Ou, não dá para ficar aqui, ou, por exemplo, locais, né, balada, essas coisas, quantas vezes eu fui em balada e sentia que o clima estava muito, aí eu começava a perceber muito campo áurico, muito fechado das pessoas. Então, Fica quase impossível de ficar no lugar. Você fica. Eu tive essa sensação também, enfim. Mas eu ia. Eu voltava toda acabada, energeticamente capengando. Nossa, eu fico assim, esgotada. A vontade que tenho é de pegar a primeira cama e deitar e dormir, porque assim, isso como eu trabalho com massagem, eu já percebi muito isso, né? Porque há nossa. muita troca ali. E aí eu chegava em casa assim, E aí, cansadíssima. como é que você faz hoje? Você tem algum método de limpeza, de proteção, Val? Como é? Olha, eu tento fazer, né, os meus banhos, eu uso alguma coisa no meu plexo para proteger o plexo solar, que é onde afeta mais, né? É o que eu tento fazer. E quando não dá, eu durmo. Eu tenho que dormir para poder ver se recupera, porque não é fácil, mas não é nem todas as pessoas. Tem pessoas que a gente faz a massagem e você sai ali perfeitamente tranquila, mas tem outras que é barra.
Ó, tem um comentário Mas, aqui no nosso bate-papo da Eliane Guida, Eliane Cláudia, falando que Graça, você é uma figura. Gente, pode comentar, tá? Eliane, um beijão, Eliane. Beijo, beijo. A galera Tem tá. graça. Não, Fala. ó, gente, se vocês quiserem comentar, pode comentar aqui no bate-papo, porque a gente traz, ou quiser fazer uma pergunta, tiver alguma curiosidade para Graça, ou para Valéria, ou para mim, não tem problema, tá? Pode mandar a brasa que a gente põe para dentro aqui na conversa. Vai, Val. E de acordo com o tema de hoje, que é as profissões da nova era, o que é que a Graça faz hoje? Bom, Valéria, eu venho de uma carreira profissional de concursada, que hoje eu morro de quando eu escuto a vovó falar sobre concurso, de 30 anos, né? Então, eu sou professora, né? Nesse momento estou afastada há 2 anos, mas eu sou professora, e eu estou terapeuta há 6 anos, terapeuta holística, né? Porque eu acredito muito que a terapia holística ela vem para auxiliar as pessoas como um todo. O holístico já fala mesmo que é um todo, e eu penso que é o que as pessoas necessitam hoje. E isso ressalvando, médicos são necessários para tratar, Lógico. a alopatia é necessária para tratar as pessoas. Eu mesmo fiz um tratamento de câncer, né? Estou fazendo ainda, finalizando ele há 2 anos, e foi graças aos médicos. Então, a gente não pode excluir um e colocar outro, só que eu acho que os dois se complementam. Né? Na minha Mesmo porque trajetória, por exemplo, foi isso. quando se já está no físico, a gente tem que tratar o físico, né? E Isso. aí o espiritual com a espiritualidade. Eu acho que aí se soma mesmo, porque um complementa o outro. E assim, a questão da espiritualidade tratada, da energia, a gente está fazendo tipo uma manutenção, né? Do nosso, para evitar justamente que as manifestações vá para o físico, né? Se concretizem no físico. E dentro da tua atividade fora do lecionar, né? De ser professora, a gente sabe que você atua como terapeuta holística. Dentro dessa tua profissão, assim, o que que veio de aprendizado para você? Ai, Valéria, primeiro veio bem para mim assim essa coisa, porque eu tinha muito medo desse nome terapeuta, né? Eu tinha receio de colocar ele, inclusive, porque eu achava que era um nome muito forte, muito pesado, que não ia ser assim. E depois que eu comecei a fazer o meu trabalho e perceber o quanto houve de mudança para as pessoas e para mim também, né? Eu comecei a perceber que sim, sou terapeuta e aceitando isso de uma forma mais leve e entendendo que a minha terapia é o trabalho com oráculos, é o trabalho com os baralhos, é o trabalho com os cristais, é dessa forma que eu faço o meu atendimento e é dessa forma que eu acredito que eu ajudo a transformar vidas. Não tem, para mim, né, o baralho e né, o tarô também, ou os cristais são apenas ferramentas que eu utilizo para auxiliar esse meu cliente. Então, a terapia veio nessa leveza a partir do momento que eu entendi, bom, eu sou uma terapeuta que usa oráculos, ponto final, e aceitei isso. Até então, para mim, era muito difícil. Uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. E aí eu entendi que as duas são juntas, né? Que eu não tenho como ser terapeuta se eu não usar as minhas ferramentas. Então, era necessário. E deixa eu só abrir um parênteses aqui bem bacana, porque a minha mãe sempre falou muito, minha mãe e meu pai sempre falaram muito da história do país deles, que eles, inclusive, é muito perto dos Açores. Eles são de Cabo Verde. E Ah, eles diziam assim, a minha mãe foi muito nova, meu pai e minha mãe foram muito novos para Angola. Eles foram com 21 anos para Angola.
E a minha mãe, ela tinha uma tia que meus avós maternos morreram quando ela tinha 9 anos, um atrás do outro. Então ela teve que morar com essa tia. E essa tia jogava cartas. E aí ela sempre falava muito dessa pessoa para mim. E ela Estava no dizia assim, sangue, minha Graça, filha. essa tia, né, ela dizia, Graça, essa minha tia, ela atendia os governantes, ela atendia as autoridades lá da ilha. E as pessoas todas vinham porque ela era muito boa no colocar carta. Então, quando o baralho chegou para mim, eu logo já, tipo, nossa, é isso mesmo que eu estou precisando. E depois eu fui tentando investigar cada vez mais a minha mãe foi dando detalhes de como que ela fazia, como que ela atendia. Então, eu vi que tá no meu sangue, ou tá na minha linha de antepassados. Então, isso é uma coisa que eu precisava trazer e fazer as pazes com isso, né? Porque eu queria sair muito daquele negócio da cartomante, que é um mago, que adivinha, que não sei o quê. Eu queria trazer esse oráculo mais para um atendimento com maior eficácia dentro da terapia holística. Então, é isso que eu faço. Nada mais é do que uma ferramenta mesmo, como você está falando. Assim como, por exemplo, um profissional do Reiki, ele tem que escanear o corpo da pessoa para saber, ou do magnetismo, muitas vezes tem que identificar, né, onde estão os chakras, fazer todo o processo de limpeza dos chakras, enfim. O baralho ajuda nesse sentido também, né? O baralho do tarô cigano, o baralho cigano e o tarô. E, É e como qualquer outra profissão, né? O médico tem o bisturi, que é uma ferramenta. A professora tem os livros, que é a sua ferramenta. Então, o que tira a carta tem que ter a carta para poder Mas atender. a gente tem isso ainda, né? A dificuldade de precificar o nosso trabalho, né? E aí, se a gente não for o primeiro a dar valor ao nosso trabalho, essas pessoas não vão dar. E não dão mesmo. Então, elas não sabem o quanto você teve que estudar, o quanto você teve que treinar, o quanto você pagou e investiu para ter aquele conhecimento. Não sabem, né? Acham que vem de graça, como se fosse de graça. E não é Como assim. se fosse uma varinha mágica. Agora eu vou começar, né? A gente tem um pouco dessa limitação com o terapeuta, né? Eu lembro que o Robson falava muito para mim, Diane, eu fiz as pazes com dinheiro. Então, fazendo as pazes com o dinheiro, eu não me sinto culpado de ganhar dinheiro com o meu trabalho como terapeuta. E eu falei, nossa, eu preciso fazer as pazes com o dinheiro, né? Porque em vários momentos da minha vida, por exemplo, eu me senti culpada porque eu tinha um carro, porque eu tinha uma boa casa, porque eu tinha possibilidade de algumas coisas. E aí depois eu falei, nossa, mas depois eu parei e falei, calma, se eu tenho, eu devo merecer um pouquinho, né? Devo merecer um pouquinhozinho daquilo ali. E é É que a isso, gente mistifica demais, né? não Muito, é? a questão da espiritualidade é muito voltada para o místico, para o mágico, para o resolver o problema dos outros assim. E A isso é uma gente não está para resolver problema de ninguém, a gente encaminha, né? A gente orienta, Isso é uma dá. percepção bem brasileira também. Quando a gente vem aqui para a Europa, para outro lugar do mundo, na verdade, isso é uma profissão mesmo. O terapeuta, ele é um terapeuta. Então, as pessoas vão para o terapeuta sabendo que você tem que ter uma troca financeira, né? Porque isso fortalece, valorizando, inclusive, aquela pessoa que está ali, né? Dispondo daquele tempo para fazer uma massagem, para dar um reiki, para fazer um magnetismo que seja, né? Eles estão ali dispostos a solucionar, ou tentar solucionar, ou te ajudar a achar a solução do problema que você foi buscar, né? Então, assim, para mim, às vezes é complicado. Então, uma vez eu comecei a trabalhar muito com o público brasileiro aqui, não com terapia, mas com fotografia e vídeo. Nossa Senhora, assim, as pessoas não queriam pagar, ou queria que fizesse de graça, elas achavam que a minha câmera, que custou tantos mil Uma boa francos, grana. é uma coisa assim, eu gosto.
Eu gosto, vou comprar essa cama de 3, sabe? Não é assim, tipo, e não queria pagar 100 francos que seja, sabe? Por um trabalho que levava algumas horas para fazer. Então eu falei, cara, eu falei, olha, eu não trabalho com o público brasileiro mais. E era sempre assim também. Queriam ou de graça ou com preço muito barato e queriam que você comprasse o produto ou serviço dele bem caro, inclusive, né? Com um preço acima da média. Então eu ficava, nossa. Aí eu falei, ó, é um hobby, não vai ser mais um trabalho. Porque eu cansava esse peso que alguns brasileiros davam. E no outro lado, com os suíços e tal, nunca tive esse problema. E na verdade eles até davam um bônus, né? Sempre davam um pouquinho a mais, porque gostavam do trabalho. Então é complicado, né? E eu tô É a trazendo. mentalidade, né? É a mentalidade. E É a é exatamente mentalidade. isso até que a Vivi falou no curso, que por ser um país que é escravocrata, a gente tem a mentalidade que o trabalho é doado. Todo o É. Ah, trabalho do outro é doado. E não o trabalho não pode ser pago por conta disso. Essa é a mentalidade. Então, essa mentalidade, por isso que hoje, quando se fala muito em combate ao racismo, combate a isso, aquilo, outro, não é porque é exatamente para desconstruir essa isso. Porque mentalidade. a gente, por exemplo, a gente acha que pode pagar um apartamento no tal lugar uma fortuna, pode pagar aquele. Eu moro aqui perto de Balneário Camboriú, tem apartamentos de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 até 10. A pessoa que tem o dinheiro é pagar aquilo, mas não vai pagar 5 mil porque o pedreiro fez aquele trabalho. Por exemplo, é Ou foda, né? não vai pagar os 5 os Complicado. 5 mil porque vai vir um designer ali decorar para ele não vai, ele vai achar caro, entendeu? Então, são essas coisas, assim, é o valor do trabalho e do serviço que não se tem. É a mentalidade, ao contrário de outros povos, né? E aí a gente tem que estar o tempo todo reforçando isso, né? E é engraçado que, em contrapartida, quem é cara de pau? Você vê, encontra várias pessoas vendendo serviços caríssimos e vendem, e não tem alção, vamos dizer assim, e não tem, Não tem. vende só propaganda, né? Mas, Sim, sabe, e eu fico olhando assim, fui, caramba. Como o A caso, parte da. a gente escutou recentemente o caso do cara que gasta 9 mil reais para fazer um trabalho. Caramba, tipo, mas não quer pagar 20 euros de um outro é serviço, sabe? isso, Nossa, entendeu? E sabe por que não quer pagar? Porque é exatamente essa coisa, brasileiro com brasileiro, né? ah, é. Entendeu? É, São coisas e coisas. na questão da massagem também não é diferente, porque assim, as pessoas não veem ainda a massagem como uma forma de terapia também para cuidar, né, cuidar do corpo, acha que deixa sempre por segunda ou última opção para recorrer a um massagista. Alguma coisa. Uau. Sim. Graça, terapeuta. O terapeuta é a profissão do futuro? O que que você acha? Nossa, O que que você acha dessa afirmação? eu acho, esses dias eu escutei isso também, por isso que até eu tenho Ou do falado muito presente, isso. né? Porque Eu acredito muito que sim, essa profissão é uma profissão que vai se estabilizar, né? Vai se estabelecer, na verdade, com uma normalidade maior do que se tem hoje. Porque hoje mesmo os psicólogos, né, que são terapeutas cognitivos aí, as pessoas têm uma dificuldade porque, vou para o psicólogo, eu sou louco, né? Vou para o psiquiatra também, pior ainda. Então, as pessoas olham essas coisas muito assim, e o terapeuta holístico não é diferente por conta de que as pessoas... não, eu não tenho nada de problema espiritual, eu não vou tratar isso, o que é isso? Tá? E ali, a gente não trata só problemas espirituais, aliás, a gente trata nos energético. 4 campos, espiritual, energético de todas as formas, espiritual, mental, emocional e físico. Então, por exemplo, eu faço sessões, tenho 12 sessões aí com os meus clientes. E essas 12 sessões, deixa eu explicar só, eu faço atendimento só de 1 hora, um atendimento de uma terapia que eu dou com o baralho cigano, beleza?
E depois eu passo um tratamento de 21 dias, fechou, mas tem gente que fica numa terapia comigo de 12 sessões, que é uma outra maneira de fazer esse atendimento. E essa terapia, então as pessoas vão reparando o quanto elas vão se desenvolvendo ao longo do processo. E o Elas mesmas, interessante, elas ou mesmas, o as pessoas interessante, em volta? não, elas mesmas vão se dando conta da mudança. Por exemplo, eu tinha um cliente meu que ele tinha problemas com dinheiro, ele ganhava bem, porém o dinheiro não se retinha, ele tinha problemas com o dinheiro. E ao longo desse processo, ele começou a criar consciência do dinheiro que entra e do dinheiro que sai. Hoje ele faz investimento em bolsa. Ele era um cara que ele tinha muito dinheiro, mas o tanto que entrava no mês saía do mesmo jeito. Ele não retia. Então, o que foi isso? A gente foi criando consciência com esse dinheiro e fomos fazendo todo. Então, a terapia não é só para a espiritualidade. A terapia, ela vai te atingir em vários nuances. Então, como várias crenças e várias questões emocionais, porque o que acontecia? No processo, a gente descobriu por que esse dinheiro saía, qual era o jeito que ele olhava. Ele olhava com o lado emocional e não com o lado racional para o dinheiro. Recentemente, eu acho que a Disso terapia saía. trata mesmo a emoção, né? Se você vai pensar, Sim, o problema do mundo hoje é a questão emocional. mas tem muito isso aqui, Diane, tem muito a mentalidade. Vê essa mentalidade aí que eu estou te falando do pagar. É preciso mudar a mentalidade. E essa mentalidade de crenças arraigadas, Uau, né? É. De pessoas que, por exemplo, eu já atendi meninas que elas tinham uma crença de que elas tinham que casar, porque a família tal, mas teve uma que disse assim, eu não quero casar. Eu não quero fazer, eu não quero, mas é que a minha família toda é assim, minha mãe casou, minha avó casou, minhas irmãs já casaram, meus irmãos, então eu também tenho que casar. Mas tu falei, tu quer casar mesmo? Tem vontade? Não, não tenho. Então é uma crença. Então tu tá dando valor a essa crença. Então vamos mudar essa crença, vamos tentar ver o que a gente pode fazer. Então a gente fez todo um exercício, porque nessas 12 sessões eu faço exercícios terapêuticos, psicoterapia sistêmica, eu trago toda uma meditação, toda uma desconstrução para saber o que a gente pode fazer com aquele problema. Então, o problema, quando ela chegou para mim, eu disse, qual é o teu problema? Esse problema é que eu não quero casar. Falei, gente, eu nunca Problema fácil, só pensei. falar não pro pedido, coisa assim. Mas olha o quanta dor ela teve ali, Depressão, o né? quanta coisa, o quanta porque estava presa naquela crença. Então, a Acho que é para transformação não foi desiludir, grande, né? né? É para não desiludir as Sim, outras pessoas da família. isso. E o que ela queria fazer? Qual era o Cobrança. sonho dela? O sonho dela era estudar, morar fora do Brasil. E ela foi, a partir disso. Ela Uau. foi fazer o mestrado dela fora do Brasil. É uma coisa que ela não conseguia dizer para os pais que ela queria estudar e não casar. E muito menos para o noivo, né? Uau. Ah, porque ela tinha um Então, noivo, entendi. tinha um noivo, porque os pais já tinham Tinha. desenhado toda a vida dela, entendeu? Uau, entendi. Ô, Graça, e dentro desses anos todos que você já atendeu, o perfil do teu cliente, ele mudou, assim, a questão de você atender, assim, as necessidades mudaram ou continuam a mesma? Tem dois Entendeu? pontos, Valéria, nisso aí. Entendi. Tem dois pontos. O primeiro é que eu atendia uma determinada classe. Quando eu estava no Rio de Janeiro, eu atendia uma determinada classe. E era uma classe alta, né, que eu atendia muito. E essa classe, ela tinha problemas existenciais do tipo, eu sou uma mulher de 50 anos, meu marido é um grande empresário aqui no Rio, eu passo férias a cada 3 meses, a gente sai para a Grécia, a gente sai para ir para os Estados Unidos, sai para ir. Então, eram pessoas de muito dinheiro.
Então, esse perfil eram problemas existenciais do que, o que eu tenho tudo na vida, o que eu faço? Né? E aí, depois, ao longo do processo, depois que eu vim para cá também, aí eu percebi, eu fui para um outro nicho, e esse nicho foi que o irmão da Cíntia, se eu não me engano, quando a gente fez o curso, me libertou, né? Quando ele disse para mim, esses não são teus clientes, porque não estavam pagando o valor que eu estava pedindo, então não são teus clientes. Mas aí também eram pessoas que queriam resolução de emprego, dinheiro, tarari, tarará, mas não saíam do status quo. Eu quero emprego, quero dinheiro, mas eu quero ficar aqui quietinho, não mexa com a minha zona de conforto. E Não quer depois, se hoje levantar, eu né? percebo. Não quer tirar a bunda do Não sofá. quer de jeito nenhum. E tudo que tu falar sempre tem uma desculpa para dizer. Não, mas não Com dá por causa disso, certeza. não dá por causa Com daquilo, não dá. certeza. E hoje eu tenho uma clientela que é mais consciência espiritual. E aí ele não é aquela consciência dogmática. Então, assim, foi muito bacana que ontem, nessa terapia de 12 sessões, eu atendi uma menina, que eu atendo ela segunda-feira, e ela falou uma coisa muito bacana para mim, porque ela disse assim para mim, assim, Graça, eu estou na terceira semana. Ela assim, Graça, eu já me acertei com o meu grupo espiritual e agora eu entendo como é que eles falam comigo. Eu falei, opa, fiquei Uau. assim, Eu porque estou assim, até eu hoje nunca falei para buscando, gente. ela. Eu não vou passar por você, pelo amor de Deus. Então eu fiquei assim, eu falei, Eu quero o uma pior que sessão, Graça. E o pior de tudo que eu fiquei, o pior não, o melhor, porque assim, eu falei assim, gente, mas eu nunca falei assim, né? Eu sempre falo, lógico que eu abro, inclusive, a sessão falando que eu estou aqui como a serviço do meu grupo espiritual unido ao seu grupo espiritual. Mas ela ter essa consciência de falar exatamente isso, eu falei assim, gente, ela não vai numa igreja, ela não é uma pessoa religiosa, ela não é uma pessoa ligada a nenhuma espiritualidade, nem umbanda, nem kardecismo, nada. Ela simplesmente está se desenvolvendo com uma consciência diferente. Eu falei, opa, Uau. Você então acha que as pessoas hoje estão carentes, né? Estão buscando gatilhos para desenvolver essa consciência espiritual ou essa inteligência espiritual hoje? Você acha? gostei dessa palavra, inteligência espiritual. Eu É a nova acredito hoje que as inteligência. pessoas estão propensas a aceitar isso, que antes a gente não aceitava. E são pessoas, antes eu atendia muitas mulheres de 50, 55, 60, 65 anos. Uhum. Hoje eu atendo muitos jovens, Ah, jovens de 19, de 25, de 27, muitos jovens. ele já vem com essa necessidade, que você não acha, Já não? vem com essa De necessidade. querer Isso, desenvolver essa inteligência. Eu acho que é isso. um grupo que necessita mesmo, sabe, de atenção, de amparo, porque eles estão meio. Tem muitos que estão meio perdidos e precisam de Sim. orientação. Eu acho muito importante trabalhar com esse público. É muito gratificante, né? Porque daí eu sou uma mulher de 53 anos que olha para uma menina dessa nova e conversa com ela e traz. E aí ela me responde dessa forma, eu falei, nossa, que transformação! Como é bom tu Que ouvir legal. isso, porque tu sabe que a coisa está acontecendo. E vem aquilo, né? O que eu vejo aqui, né, não é o que está acontecendo muitas vezes no invisível. O invisível está acontecendo muito mais coisas do que imagina a minha vã sabedoria. Você falou Então, 53 vem. anos? Não parece. Tomei um susto aqui. A gente tem que fazer assim ainda, vai ficar bem bonita. Gente! Uau, uau. Não parece, graça. Então, Mas enfim. obrigada, viu? Ai, Depois da quimioterapia, eu tenho que agradecer. porque não é fácil, não. E como é que foi para você? Como foi para você fazer o tratamento e combinar os estudos também, por exemplo, no Núcleo Avatar, enquanto você estava, né, nesse processo de tratamento com o seu câncer? Você teve o câncer de quê? Quimioterápico, Câncer de mama? Foi isso que você teve? câncer de mama. Aham, câncer de mama. Eu, no tempo, porque começou juntinho, né? Eu fiz a cirurgia do seio
Nós começamos em final de julho de 2019, o curso Avatar. Sim. E em 13 de agosto de 2019 eu fiz a minha cirurgia do seio. Então foi tudo muito junto. Não, uma coisa começou junto com a outra. Eu acho que foi uma preparação mesmo que a espiritualidade fez eu ir por esse caminho. E durante esse processo, durante as minhas, né, fazia quimioterapia e assistia a aula e do Avatar e fazia. Então, o que eu me programei em algumas coisas quando eu podia, né? Porque no começo tudo é uma adaptação, no começo dá um choque, porque daí tu não sabe como teu corpo reage, o que vai acontecer, o que vai fazer. Então, assim, depois que você percebe, não, eu melhoro em tantos dias, eu fico assim, eu fico assado, então comecei a perceber. E uma coisa que me chamou a atenção é porque daí eu já nem falava muito lá onde eu tomava a quimioterapia, que eu melhorava em 3 dias. E todo mundo falava assim, nossa, eu fico 10 dias na cama. Uau. Então eu peguei esse, de ficar quieta, porque é melhor, o meu né? Daqui a pouco metabolismo. os olhos de Zeca Pimenteira tudo em cima de você. Vai fazer você ficar 20 Aprendendo com a dias, não vovó, 10. filha. É, Aprendendo a fechar a boca, a filtrar também, né? Então eu peguei e Sim. disse assim, meu Deus, o melhor em 3 dias. Então o que eu fazia? No começo era cada 21 dias, eu tomava, em 3, 4 dias estava bem, aí, lógico que você não, porque você perde muito assim a energia de fazer as coisas. Se eu fosse lavar uma louça, parecia que eu já tinha lavado uma montanha de louça, e às vezes eu lavei 2 pratinhos, do cansaço que eu ficava. Então eu tinha que ir lá, me deitar, ficar repousada. Não mexia mais no celular, o celular me enjoava muito, mas eu podia ver, assistir às aulas, porque isso nunca me enjoou. Então eu falava assim, não, eu vou deixar reservada essa energia para o dia da aula, e depois da aula, que a vovó falava muitas vezes, entrava na minha cabeça, e eu dizia, meu Deus, mas o que é isso? Não é Lé com Cré, e eu não estou entendendo nada. E aí, como eu sou muito de escrever, de anotar as coisas que as pessoas falam, aí eu pegava depois, eu ia lá e procurava os significados, né? Ou dentro, ou no próprio Né? dicionário, ou no computador, e ia vindo. E as informações começaram a vir, porque houve um mergulho muito grande para dentro de mim. E deixa eu te Muito perguntar uma grande. coisa. É como aquele isso esse bombeamento de informações que a gente teve ali, né, dentro do núcleo, te ajudou não anestesiar, mas a mudar o foco da sua vida, né? Você não ficou focada no câncer, você ficou focada em outras coisas, né? Te ajudou nesse Isso. sentido ou não? Me ajudou muito, porque daí eu não ficava prestando atenção na minha dor o tempo todo. uhum. E aí, porque assim, existia a dor, que eu estou falando, a dor de, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, nananã. E existia o sofrimento, né? Então, a dor às vezes podia estar ali, mas o sofrimento era substituído pelo conhecimento. Sim. Por isso que eu digo que eu mergulhei muito para dentro e eu ficava muito tempo sem falar nada. Às vezes eu ficava assim na cama, às vezes o braço aqui, eu aqui na cama e às vezes olhando alguma coisa no celular aqui. Então eu ficava tipo, deixa eu ficar aqui que eu preciso absorver. Ou então não pegava no celular, mas ficava ali quieta por assim 4, 5, 6, 7 horas quieta. E Uau. aí aquilo ali era um mergulho para dentro de mim. É no Porque silêncio. daí eu conseguia, eu Como é conseguia lidar com o escutar o silêncio? meu estômago, eu conseguia escutar o meu pulmão, eu conseguia escutar o meu coração. Então, assim, porque daí tu conseguia perceber tudo. Dá muita dor de cabeça a quimioterapia do início, porque ela atinge muito as células epiteliais, né? As células do Ah, couro cabeludo, do cabelo, né? Que faz o porque cabelo cai o normalmente. cabelo Então, todo, sim, porque o claro. cabelo cai. Então, muita dor de cabeça. Eu não sou uma pessoa de ter dor de cabeça, mas não era dor de cabeça, era dor no couro cabeludo. Assim, Couro cabeludo. mesmo quando às vezes eu encostava no travesseiro, o travesseiro tem que ser um pouco mais macio, porque só de encostar já me incomodava. Então, eu comecei a observar: bom, meu cabelo está caindo. Aí eu já pedi para minha sobrinha: vem aqui, passa a máquina zero, que o meu cabelo está caindo. E é uma coisa estranha, porque tu acorda de manhã, tu vê aquele tanto do cabelo assim no travesseiro, aquilo incomoda. Falei, não, meu cabelo está caindo, vamos tirar logo e tal. Aí, mas já, tia, já, eu quero tirar, porque ele cai na terceira semana da primeira dose, ele já cai. Falei, não, vou ficar esperando, já quero tirar de uma vez. Então, É, tirei.
E aí eu fui vendo o que se eu passasse algum creme, alguma coisa mais natural possível, a coisa ia melhorando. Então eu não usei mais shampoo normal, comecei a usar shampoo natural em barra que eu comprei de uma menina que vende aqui shampoo em barra feito com ervas. Aí eu comecei a usar. Então eu comecei a trocar as coisas que eu não me sentia bem. Creme de pele, não passava mais. Desodorante mesmo, esquece, não passava de jeito algum. Então, eu comecei a trocar tudo pelo Natureba, porque o Natureba eu gostava de sentir o cheiro. Eu, por exemplo, gosto de um perfume importado, e a minha sobrinha trouxe, inclusive, no 2019, que ela trouxe para mim, e eu não consegui usar, só esse ano que eu usei, agora, pouco tempo que eu usei ele de novo, porque me enjoava tudo que era cheiro artificial. Então, eu percebia que tudo que era natureba me ajudava. Então, eu estar no meio das plantas me ajudava, eu fazer um chazinho era maravilhoso. Então, tudo isso foram coisas que eu fui vendo dentro de mim, como é que o meu corpo responde, o que ele faz. Então, Ele hoje, por exemplo, eu não ressentia uso, o artificial, que legal. E o natural ele absorvia, né? ele Então, absorvia. as coisas naturais viraram como se fossem parceiras suas na sua cura, né? Isso, aliados, porque Aliados. bem, o reino vegetal, o curso que a gente entrou foi fundamental para eu entender esse processo. E aí o meu corpo dizia, eu quero comer tal coisa. Como eu falo, ontem, eu acho que não, de ontem, sei lá, o dia que eu falei assim, gente, eu comia 6 horas da manhã, mas era assim, uma coisa, eu não acordava assim, tipo, acordei. Eu acordava assim, ó, tum, quero comer. Aí a minha irmã ficava aqui comigo, a minha irmã disse, o que tu quer comer? Eu quero ovo cozido com atum. Mas 6 horas da manhã, Graça. Aí é isso que eu quero comer. Tipo, Ah, e aí a seu gente corpo dizia. dizia isso O para corpo mim. diz, não é? É verdade, o corpo sempre nos O corpo diz. fala, o corpo fala. Aí eu fui É, entender por que eu precisava. Eu comi muito atum enlatado, muito. E por que eu fui comer muito atum? Porque os meus pais são de Cabo Verde. Cabo Verde, a base da comida deles é peixe, principalmente o atum. aqui o atum é Então, maravilhoso. tá, não é? Tá no meu DNA essa ligação. Então eu percebi, por isso falei assim, por que eu ficava comentando? Então eu já percebi que era por conta disso. E os ovos cozidos, né? Porque os portugueses, né, colonizaram Cabo Verde e eles adoram ovos, né? Por português, ovo, bolo tem que ter meia dúzia de ovo ou 12, né? Então, assim, a minha mãe também cozinhava muito ovo pra gente e tal, fazia omelete, fazia também muita coisa. Então, assim, ovos também em função disso. Então, tudo isso eu comecei a entender o porquê que eu faço isso. Hoje, por exemplo, é engraçado, eu estou numa obra aqui em casa e teve um dia que ele quebrou as paredes, aí teve muita poeira. Então, eu estava de noite, nunca mais eu tive rinite alérgica e tal. Uhum. E aí eu comecei a ter rinite, falei, gente, por que eu tive rinite? Meu Deus, espirrando e coisa. E aí veio aquilo, na hora, a poeira está assentando agora de noite. Porque você, por mais que você tenha fechado, entrou a poeira aqui. Então é bom que você abra as basculantes da janela para deixar um ar entrar, porque senão você não vai conseguir. Gente, foi só eu entender isso, parei de espirrar na hora. Aí eu peguei, levantei, usei a água da torneira, lavei o meu rosto, e aí aquela coisa assim, pega ou faz de madrugada isso, faz um chá, joga no congelador e coloca uma compressa aqui em cima do nariz, para poder uma compressa gelada para dar uma aliviada, que ele está muito inchado. Isso tudo eu ouvindo, sabe? É como se todo mundo ouve uma voz na cabeça, né? Que a gente fala, mas é eu entendendo e sentindo. E ao mesmo momento, aquilo passar. Sim, Quando eu entendi. compreendo e aceito, passa. Não, é verdade. Não, é engraçado que eu lembrei disso, que na primeiro encontro que a gente teve caminhando sem mimimi, fui eu que falei, né? E eu falava muito que nosso corpo sente. E quando eu parei de ouvir o meu corpo, foi quando meu corpo começou a inflamar, foi quando meu corpo começou a ter retenção de líquido, e eu não estou conseguindo ainda reverter, né? Porque eu não estou ouvindo meu corpo. E foi engraçado que Val, eu acordei hoje assim, hoje eu vou fazer um vlog.
Hoje, dia 26 de dezembro, de outubro, ou eu sou Diane Botelho, de 26 de outubro, decidi que eu vou escutar o meu corpo, que eu vou seguir o que eu tenho que fazer para... Ui, calma aí, menino. A luz aqui me deu uma. Vou ter que fazer, vou fazer o que eu quero fazer para mudar a energia do meu corpo, né? O que que eu tenho que fazer para mudar a energia do meu corpo? E eu falhei hoje, mas amanhã eu vou tentar de novo. Vou tentar de novo fazer isso. Então, eu tenho que cortar alguns alimentos, adicionar outros alimentos e recriar um novo hábito, né, saudável, né? É tão fácil a gente sair e deixar de escutar o corpo, né, Graça? É tão fácil. Aí eu falei, não vou ficar doente. Não vou esperar ficar doente para que eu finalmente escute meu corpo. Eu vou tomar uma decisão e vou voltar ao que eu sempre fui, né? E é sempre assim, momentos em que a gente deixa de escutar o corpo, as coisas, a vida se torna muito pior, né? Você perde muita, muita qualidade de vida. Mas Diane, começa pela reflexão que ontem você falou na nossa atividade lá do exercício do Guerreiro Pacífico da retenção de líquido, né? Sim. E aí, retenção de líquido, o teu corpo faz isso, né? O que tu estás prendendo? Eu ainda estou naquele processo. Não me responde, não me responde. Não vou responder, não. Você só falar. Você lembra que a gente fez no domingo a gente fez um oráculo com uma meditação, né? E uma das coisas que bateu nesse oráculo é que eu estou num momento de transição, de fechamento de ciclo para abrir novos ciclos. E eu ainda estou apegada a um fechamento de ciclo específico. E está sendo. Eu não achei que ia ser tão difícil, mas tão difícil congelar minha assinatura, por exemplo, desse serviço. E, nossa, assim, tá difícil me desconectar. É porque, assim, todo dia eu recebo ligação de amigas, enfim, relacionada a isso, e eu acabo ajudando a resolver os problemas, mas não é para eu estar envolvida, né? Então, porque eu preciso focar na minha nova fase, que é o início de um novo ciclo. E eu acho que é isso também. Meu corpo está ressentindo. Mas eu percebi também, eu achava que eu bebia água, eu não estou bebendo água como deveria. Eu percebi que eu não estou bebendo água como deveria. Comecei a prestar atenção. Então, pode ser isso também. Como é difícil a gente quebrar esses velhos hábitos, esses maus hábitos, né? Assim, sempre quando eu me vejo também, eu digo, ei, eu passei a tarde toda, não botei água, aí vou lá, bebo, mas não adianta, né? Beber 1 litro d'água. Não, eu Você tem que ir percebo. bebendo, né? Eu percebo que eu não estou bebendo água quando eu estou falando. Agora, por exemplo, eu estou falando o tempo todo com vocês, eu tenho uma necessidade de beber água. Mas, como eu estou em casa sozinha o tempo todo, por isso que eu perguntei a você, Graça, como você lidou com a solidão. Porque no início, para mim, era pavoroso ficar só em casa, assim, ficar no silêncio. Então, eu tenho o tempo todo alguma coisa ligada. Ou em Isso português. é fuga. Não, mas para me sentir sozinha, né? Aí, assim, mas é engraçado. Então, quando eu vou para o Brasil, eu tenho esse choque cultural reverso, no sentido do barulho. Mesmo eu colocando alguma coisa, quando eu preciso focar em alguma coisa, eu estou no absoluto silêncio e faço o que eu tenho que fazer. Mas, às vezes, lá, por exemplo, se eu não tiver silêncio, eu não tenho silêncio, né? Quando é para ter silêncio, passa o carro de som. Vamos lá no Sacola Cheia comprar verduras. Eu não ri que sábado eu no curso, fiz o curso, depois eu fui assistir o curso, eu escutei o barulho do cara do gás. Eu falei, gente, mas não acredito um negócio desse. Mas eu acredito também muito que é isso. Nós somos muito barulhentos, né? Eu digo que quem é do hemisfério sul é mais barulhento que quem é do hemisfério norte. Então, eu penso que essa relação também sua com a solidão, não sei, nesse sentido, é isso. Porque eu aqui, por mais que eu diga assim, eu moro sozinha, estou sozinha, mas, menina, eu estou aqui sábado de manhã, por exemplo, estava aqui, e porque nós somos habituados a visitar a casa do outro, a gente não avisa, né? E o europeu, não, o europeu é formal, o americano é formal, ele vai visitar a casa do fulano, ele avisa com dias de antecedência. Não, aqui é moda Bangu, né?
Então, o que eu estava aqui No Brasil, a gente limpando. fala assim, vamos botar água no feijão, porque vem para você Isso! comer Eu aqui. estava limpando a casa e aquele ferro. Detalhe, tem que fazer o curso, não sei o que, eu vou limpar tudo. Daqui a pouco deu 10 horas da manhã, o meu irmão, Graça, eu falei. Aí, e ele trabalha em plataforma, né? Então, assim, ele vem a cada tempo, ele está aqui, ele falou assim: oi, então. Ele, vim aqui ver como é que tá a obra, não sei o que. Aí fui lá abrir e tal. Fechei o portão, aí eu falei, mostrei para ele como é que tá. Porque nós dois estamos lá conversando, de novo, Graça. Gente, mas o que Quem é é? isso? Aí a minha irmã. Aí eu falei assim, gente, você marcaram encontro aqui na minha casa É com reunião agora aqui. reunião. Aí entrou, conversamos, não sei o quê. Aí ali já vamos almoçar fora, vamos não sei o quê. Então, assim, por mais que eu diga que eu estou sozinha, eu falo para ti que eu fico sozinha mesmo à noite. Porque durante o dia é quase que missão impossível, porque sempre tem alguém que vem visitar, sempre tem alguém que aparece. Né? Diminuiu muito durante a pandemia, que a pandemia realmente eu fiquei bastante tempo sozinha, mas como eu tinha o tratamento, nos dias que eu fazia o tratamento, a minha irmã ficava aqui comigo, então eu acabei não ficando tão sozinha assim. Então essa solidão que eu percebo diferentemente é a questão do barulho. Por exemplo, outro dia aí eu estava, tem vizinha aqui, tem vizinho ali, e o muro não é alto, né? O muro é um muro baixo. Então, tá passando a vizinha já tá te vendo. E aí a minha vizinha, ai, Graça, minha gatinha teve 5 gatinhos, mas um gatinho tá morrendo. Eu falei, ai, meu Deus. A gente já ficou ali de pá. Eu tava saindo, entendeu? Então, assim, é muito, esse frenesi que não deixa ficar tão sem barulho e também sem pessoas ao redor, né? Eu sou É mais ou totalmente menos isso. o contrário da Diane. Eu já, como eu sou água, né? Eu sou muito para dentro, né? Aí eu já me sinto bem sozinha. Agora eu já sou sozinha demais, eu não posso Não, eu me isolar, eu tenho que relacionar. Não, eu gosto de estar sozinha, não tenho problema de estar sozinha, mas é o silêncio, às vezes, entendeu? É uma questão do silêncio. Tanto que se tiver Hum, muita gente, tipo, passou uma hora, eu já estou incomodada, já quero voltar para casa, para o meu negócio. Por isso, assim, mas Quero ver eu quando tô vou vir preocupada que eu aqui tô para o indo pro Brasil. Brasil. Tô preocupada agora que eu tô indo pro Brasil, porque da última vez eu tive esse choque. É, como é que vai ser? Porque assim, meus amigos tudo gostam de sair e tal, e eu não sei como é que a gente está na conversa espiritual, porque eu tô muito aqui, não quero sair, muita gente e tal, eu tô mais assim, né, zen e tal. E eles são de sair, de fazer acontecer. Eu falei, nossa, como é que eu vou ser a chata do rolê? Vou ficar em casa, vou sair uma vez só. Tipo, é uma coisa assim, da última vez, por exemplo, meu irmão, eu tava na minha cidade e minha mãe a gente tem uma casa na praia, e meu irmão tava lá. Ele achou um absurdo que eu não queria ir pra casa da praia, tipo assim, pra curtir. Eu queria estar na minha cidade, conversando com os meus amigos, com minha avó. Eu fui pra isso, entendeu? Eu não fui pra curtir. E ele foi me buscar. Eu falei, você tá fazendo o que aqui? Tipo assim, eu não pedi você para me buscar. Ah, mas agora que eu vi você vai. Eu falei, eu não vou, não quero ir. Ah, mas tem a praia, mas eu não quero ver a praia agora. Eu quero ver a praia Esse é depois o que foi para Brasil, fia. Mas ele mora na Suíça, o que é pior, né? Que ele tava lá. Ele achou assim um absurdo. Aí eu fiquei lá, aí eu fui, acabei indo. Eu falei, e agora? Eu vou fazer o quê? Lá tava conversando com meus amigos, tava fazendo assim. E aí o bom é que eu percebi que alguns amigos, a gente tava falando sobre espiritualidade no mesmo nível, né? Tava falando do mesmo jeito. Porque Sim, assim, às vezes quando a gente sai e volta, nem sempre os amigos, a gente está falando do mesmo assunto, né? Sempre modifica. Às vezes estou falando muito mais de dinheiro, às vezes estou falando muito mais de trabalho, enfim. E quando eu voltei naquele momento, estávamos falando da mesma coisa. Então, para mim, assim, tava ótimo estar ali. E aí sou catapultada para a praia para ficar lá, tipo, fazendo nada. Tipo, para mim era meio assim. Então, eu estou preocupada que eu estou indo agora. Eu não sei ainda a data, enfim, por conta de várias situações, mas assim, como é que eu vou conseguir fazer as coisas que eu tenho que fazer, né? Sem minha mãe o tempo todo passando na frente, eu me cutucando, sem, sabe? Às vezes eu tô na reunião, ela passava atrás, assim, de toalha, meu Deus, mãe, eu tô... Ah!
Ô, Diane, me ajuda aqui, Diane. Mãe, eu tô aqui numa reunião. Eu não tô com você. Não tô em casa. Finge que eu não tô aqui. Mas não muda, né? Mãe, não muda. É engraçado. Não muda de jeito nenhum. Ai, gente, alguém tem uma pergunta aqui no chat? Olha, eu queria aproveitar esse momento agora e dizer para vocês que nós temos um canal oficial, que é onde as conversas vão acontecer, tá? Por enquanto está no meu canal pessoal, porque, enfim, a gente está com problemas técnicos aqui, a máquina está com problemas técnicos. Mas eu queria convidar vocês de acessarem o nosso canal, chama Corpo e Alma. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem, se inscreverem. E o canal, a gente vai falar muito de energia, alimentação, energia, espiritualidade, como melhorar a sua energia, como melhorar a sua energia através da alimentação, através da meditação, através das práticas terapêuticas, através de práticas de exercícios, de movimentos, enfim, a gente quer expandir dessa gama, né, esse canal. E esse bate-papo também vai continuar acontecendo. Enquanto a gente está gostando, enquanto tiver gente para conversar, a gente vai trazer as pessoas para o bate-papo e ele vai ser feito naquele canal, não no meu canal pessoal, tá? E aí, porque é importante esse espaço que para a gente colocar também as pessoas que estão com as profissões da nova era, é importante, já que a gente conhece pessoas boas, pessoas sérias, que trabalham mesmo para a mudança né, das pessoas, para melhorar, a gente está abrindo aqui esse espaço para a gente estar dando essas opções e as pessoas conhecerem essas pessoas, né, esses terapeutas e tal, para a gente acontecer, né? Para a gente valorizar o trabalho que tem que ser feito. e o legal do YouTube é que esse vídeo vai estar lá. Então, por exemplo, se alguém procurar Graças Fortes no YouTube, vai achar esse vídeo também e vai ter como referência. Então, é uma coisa que vai estar ali para sempre, relacionado à pessoa. E eu Então, digo, gente, que a graça é do babado, a graça o nome não nega, é Graça Fortes. Graça de... Não é graça. E aí... Ô, Graça, e se aqui quiser te achar, como é que a gente acha você hoje, Bom, nesse momento? me acho muito pelo Instagram, né? Terapeuta Graca Fortes. É um nome só, tem ponto? Não tem nome ponto. só. Um nome só, É terapeuta um nome Graça. só. Isso. E aí lá tem o meu link. Eu estou formatando agora o meu site. Meu site provavelmente sai agora até a semana que vem. A gente já tem ele bonitinho. E ali eu tenho meu link do WhatsApp. Vai entrar em contato comigo. E os seus serviços terapia a partir dos oráculos. Como é que você chama o seu trabalho? Atendimentos com oráculos. Terapia holística com oráculos. E você usa o quê? Cartas? Algumas formas. Vamos uso o baralho cigano, uso o baralho das deusas, uso os cristais, né? E tem um outro baralho chegando aí, mas eu vou ainda dar um tempinho para ele para 2022. Tá criando oráculo. E uso toda a psicoterapia sistêmica também, porque eu acredito muito nisso, que não tem como também só atender só o baralho ponto final, né? E as ervas que nos meus tratamentos sempre tem erva. Não dá para correr delas não, né? Elas sempre são grandes aliadas. Gente, calma aí que tem um comentário aqui da Virgínia Mello falando, olha, papo maravilhoso. Obrigada, Cristina. Daqui a pouco a gente vai participar. A ideia é que a gente tem um espaço, né? Por isso que a gente quebre um pouco essa timidez que muita gente tem, né? A gente tem também, né, Val? Quebre. E aí essas coisas só são quebradas a partir da prática. Se a gente não praticar e não fazer, não se colocar na situação de se sentir ridículo, de ter vergonha, a gente nunca vai passar por isso. Vou falar uma coisa, todo mundo fica nervoso, todo mundo fica com dor de barriga, fica com um negocinho, não sabe? Com aquele friozinho, e isso é muito bom. Ninguém nasce pronto.
Eu acho que os espaços que a gente fale de coisas boas, coisas edificantes, é sempre bem-vindo, né? Porque a gente já está tão cheia de tanta coisa. Então, eu acredito muito nesse projeto e eu vou pegar no pé da Dinâmica. Você, agora você me dá corda que eu vou querer fazer todo dia, já te falei. Amanhã tem que arrumar outra pessoa, produção aqui, meu bem. Mas enfim, Legal, não, né? mas é isso mesmo, é isso. A ideia é essa mesmo e é para se soltar, né? Para que a gente consiga comunicar e trazer pessoas que tenham conhecimento, experiência, vivência e que tenham umas ferramentas para trazer um pouco da mudança que a gente precisa ter no planeta nessa época de transição, né? Que a gente está É, entrando no novo ano galáctico, né? E eu se nós formos pequenas gotas, né, pequenas pontos de luz, em onde quer que estejamos, a gente pode criar uma rede maravilhosa, uma rede imensa, e a gente pode passar por esse período da melhor forma possível. Eu penso, Diane, que a gente precisa realmente formatar uma rede, e eu acredito que a partir desse trabalho vocês estão fazendo isso. É uma rede de trazer pessoas de verdade que fazem um trabalho honesto, que tem uma verdade, está em consonância com a Ai, meu verdade de Deus. vocês, né? Fala. Não, pode falar. Não, porque para mim travou, eu não sei se caiu. Não caiu, não, né? Tá certo. Não, para mim não Tá. caiu. Então, Então, eu você estava acredito falando muito que tem da que fazer rede. isso. Sim. Tem que fazer essa rede de pessoas que trabalham honestamente, que trazem uma verdade em consonância com a verdade de vocês. Eu acredito que a gente se fortalecendo umas com as outras, né, traz vamos dar uma resposta a esse sistema de pessoas que querem ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, sem fazer de fato o trabalho que precisa ser feito, né? Quando você lá cobra 9.000 reais, a pessoa cobrou para o cara que não fez nada, então isso é um desserviço. Então, quando a gente traz pessoas que fazem um serviço sério, a gente cria uma rede de pessoas que têm referência. E aí a gente começa a eliminar essas pessoas que são os grandes charlatões que sempre tem, né? E Sempre fortalece pensando a nisso. rede, o caminho do Isso, bem, né? A rede do bem. isso, é isso. Porque como fala, o mal ele é audacioso, mas ele é audacioso porque o bem ele é muito Tímido. tímido, né? É A gente tem que isso. também ser audacioso. E Né? aí É que tá. isso Esse é mesmo, um. Valéria. Meu Deus, estou me sentindo já audacioso. Mas é verdade, isso é verdade. Acreditar na gente, né? Acreditar Não, no mas poderio da gente. é pela timidez, né, e da falta de coragem das pessoas do bem que as outras aparecem, né? As que não têm bem, as más intencionadas aparecem. E eu acho que ainda faltam vozes, faltam pessoas, falta mais gente para trazer a palavra da conexão, não só com o espiritual, mas a conexão com os valores, né? Com a questão da ética, da boa prática, da preocupação com o humano em si, né? Com a pessoa em si. Enfim, é porque a gente vê tanta coisa aí, né? Às vezes até próximo da gente, que fica assim, nossa, assim, enfim, não vou entrar nesse mérito não, porque senão... Enquanto a responsabilidade a gente não focar nas nossas ações e sempre colocar que é responsabilidade do outro fazer, a gente não sai de onde a gente está. Aí, quando a gente assumir isso, aí a gente muda, né? Até a questão eu me policiando, porque eu sou muito pé chumbo, né? No acelerador. Quando eu pego o carro, eu corria muito. Aí, depois que veio a questão, né, de eu ouvir falar, eu me policiei muito. A questão de quando eu estou no carro, eu já entro com a outra postura, porque eu estou respeitando também um código, como se diz, De conduta, né? coletivo de conduta, um código coletivo ali, que é a questão do respeito aos sinais de trânsito, a você andar com cautela para não
prejudicar ninguém. É uma responsabilidade sua também, né? Isso foi um choque que eu tive aqui também, disso, por exemplo. Das pessoas realmente respeitarem aquele código social dali, né? E ter a responsabilidade social com o local e com as pessoas que moram naquele local. E para mim, assim, eu achei tão assim maravilhoso isso, sabe? Porque eu sempre quis ter isso, eu sempre tentei fazer isso. E as pessoas, por exemplo, em Salvador, me chamam de abestalhada. Ô, Tiane, você é abestalhada? Que perguntavam umas coisas assim. Por quê? Não, porque você fala por favor, obrigada. Não fala um palavrãozinho nem nada. Por isso que eu Gente, botei alguns palavrões na minha boca, Val. Eu ficava misturar um pouquinho lá, porque às vezes era complicado, né? Só porque você falava, você pode, você poderia, né? Usava uma linguagem mais educada, às vezes as pessoas chocavam. Mas enfim, gente, e aí? Será que estamos chegando no nosso fim? Como é que vocês estão de horário? A Graça pode dar as suas últimas palavras, né? Dizer, dar os seus últimos recados, o plim-plim aí. Plim-plim não, né, gente? ah, Vamos passar o serviço dela de Mas, novo. Graça, você está fazendo agora um curso de terapia. Como é que chama o seu curso? Terapia? atendimentos terapêuticos com oráculos. Sim. Estou dando esse curso, eu abri inscrição do dia 18 ao dia 22 de outubro, e eu iniciei esse curso esse final de semana. Eles são 8 módulos, são 4 finais de semana. Está aberto Esse curso ainda para a assim, pessoa? Ou não? não está aberto, mas Tá, então provavelmente que fechou. vai ter a Sim. segunda leva, né? participe, Mas é eu vou muito bom. fazer. é, Que bom que a Valéria está lá junto, fazendo junto com a gente. Então, assim, estou fazendo, provavelmente agora só ano que vem que eu vou abrir a segunda turma, né? Que a gente já está chegando no final do ano aqui. Mas esse curso é para quem é terapeuta, trabalha com oráculos, né? Joga um tarô aí, tem um baralho cigano ou qualquer outro oráculo, e não consegue usar, não consegue saber o que fazer, como vai fazer o atendimento, começo, meio e fim, fechar, né? A gente faz uma abertura e a gente tem que fazer um fechamento e trazer e fidelizar os clientes, né? Porque antes eu achava que eu não podia ficar atendendo mais de uma vez o meu cliente, eu tinha essa crença limitante que eu tinha que, não, uma vez eu já resolvi o problema dele. Mas ele é um ser complexo, como é que eu vou em uma vez fazer o atendimento e Não resolver o dá. problema dele? Não tem como. E isso foram feedbacks que eu fui recebendo dos próprios clientes, e aí eu comecei a criar as sessões de terapias de 12 semanas para dar conta disso. Então, esse curso vai ensina basicamente o passo a passo que eu criei dentro da minha metodologia, para que você que é terapeuta e não consegue fazer um atendimento com frequência e também com essa eficácia, aprender e sair voando, porque eu quero que todo mundo saia de lá com uma pasta de pôr em seguida de clientes, para a gente captar. Opa! E eu vou também estar ensinando como é que se capta esse cliente, no sentido de que, por isso que eu estou falando, as nossas verdades são importantes, né? Aquilo que eu falo e aquilo que eu faço tem que estar em consonância. E a gente precisa trazer profissionais capacitados e profissionais verdadeiros, justos, honestos. Então, eu acredito muito nessa profissão, que essa profissão realmente é uma profissão do presente para o futuro, que ela vai se estabelecer muito maior, com maior força ali na frente, e a gente precisa estar preparado para estar atendendo essas pessoas, até porque as pessoas estão precisando muito, mas muito, de terapeutas holísticos bons terapeutas holísticos, Então, não repetindo, charlatões. o seu Instagram é @terapeuta Graca Fortes. Fortes. Fortes com S no Isso. final. Olha, tem um Com S no comentário aqui final. do Oséias de Paula. E aí, Oséias, como é que tá aí o friozinho Ai, nos Oséias. States? Ele falou aqui: Olá, meninas, vocês vão estar fazendo lives diariamente? Que papo gostoso de vocês. E aí, Val, vai ser diário ou não vai ser? Não sabemos ainda, Pegando a Oséias. volta. A gente está Olha, testando. Está testando o modelo, a gente está se colocando aqui na situação de fazer esses papos, né? E de repente
Pode ser que amanhã, ó, se inscreva no Tem- nosso canal Temos uma lá. família grande aí, que é a família Avatar, né? A gente pretende pegar esse pessoal que faz aí um trabalho maravilhoso, que a gente sabe que eles são pessoas, né, que veio aí da mão do seu sete Mr. Seven. Seven, e que vai dar uma contribuição, que a gente pode dar uma contribuição muito boa para divulgar também os trabalhos de cada um. É, E isso eu acho muito, muito importante. porque o YouTube vocês vão estar lá o tempo todo, né? É, Enfim, é uma ferramenta que você sempre vai aparecer para as pessoas. É, eu acho que é isso. Então, por enquanto, a gente não vai fazer diariamente, mas amanhã tudo pode mudar, entendeu? Em 20 minutos tudo pode mudar, já dizia a CBN. Então, então, assim, depende muito da disponibilidade das pessoas e da nossa também, né? Por enquanto a gente está fazendo, e aí eu acho que com o tempo a gente vai acabar estabelecendo dias da semana ou todos os dias e continuar fazendo esse bate-papo, né? quero agradecer imensamente você, Graça, por estar aqui com a gente. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu carinho e pela profissional que tu é, né? Que eu sou muito fã sua, muito mesmo. Eu também já passei pelas mãos dela, não fiz essa terapia de 12 semanas, mas eu estou pensando bem. Acho que eu vou voltar. Mas, assim, é muito bom o contato, é muito bom a questão da elevação da sua energia, e principalmente que você, para pessoas como eu, que tem um pouco de dificuldade, hoje não mais, mas na época eu tinha muita dificuldade de ouvir o que o meu grupo espiritual queria dizer, te dá um norte, né, naquele momento sobre o que você precisa, né? Então, se precisarem, se quiserem saber o que o grupo espiritual tem de proposta para você, porque você não está conseguindo se conectar, enfim, por que não passar pela graça? Vale a pena, assim, eu sou prova viva que vale a pena. E é isso, né, Val? Tem mais algum É isso. comentáriozinho? Tem da Então, Virgínia que ela fala aqui, mais pessoas serão transformadas, aí com certeza, Virgínia. É o que a gente deseja dar o nosso contributo, né? Eu acho que cada um é igual a formiguinha, né? Se cada um der um pouquinho, a É gente isso chega mesmo. lá. a gente chega lá. Então é Então isso. tá, Obrigada, vamos obrigada. fechar, senão a gente não vai embora. Esse povo aqui da Avatar é tudo assim, começar a conversar, misericórdia, nunca Não mais. para Gente, mais. obrigada, até a próxima. E vamos ver, fique ligado que talvez amanhã a gente vai estar aí, tá? A gente vai estar por aqui. Um beijão, se cuidem, até a próxima. Beijo para todo mundo. Beijo.